Olá, tudo bem? Venho eu compartilhar mais uma palavra. Gostaria de estar dando início com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu entro na Tua presença, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Te peço sabedoria e entendimento para que eu possa expor a Tua palavra, Pai, conforme a Sua vontade. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e te agradeço. Amém. A palavra de hoje está em Marcos, capítulo 7, versículo 15. Se você quiser me acompanhar, não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Bom, essa palavra aqui, ela me chamou a atenção em relação a uma mudança que Deus fez na minha vida. Quando nós não conhecemos verdadeiramente a palavra do Senhor, nós nos deixamos levar pelas coisas que nós conhecemos através de outras pessoas. E quando eu me deparei nessa situação, eu me coloquei diante do Senhor a buscar entendimento, porque o conhecimento que eu conheci não estava de acordo com aquilo que eu pensava que poderia ser. Então eu busquei um pouco mais de direção do Senhor para poder estar colocando isso na minha vida. E Deus me chamou a atenção nesse versículo aqui, ó. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando, mas como assim? Eu não consegui entender. Aí eu fui lá em Marcos, ler um pouquinho da história e falava sobre Jesus, que Jesus tinha ido lá na terra dos fariseus com seus discípulos, e na hora do banquete, o costume lá era lavar as mãos antes de comer. E era uma regra ali estipulada, e tinha que obedecer essa regra. E os discípulos, não sei se não sabiam, não conseguia entender muito bem essa parte, eles não lavaram as mãos. E os fariseus perguntaram para Jesus por que isso tinha acontecido, e Jesus ficou um pouco, sei lá, meio incomodado. Aí Jesus pegou e disse uma parábola lá, falando que o reino, mais ou menos assim, que o reino dele não era semelhante a regras, que o reino de Deus era algo assim, buscado espiritualmente. E nós, na maioria das vezes, nós nos preocupamos demais com limpeza, nós nos preocupamos demais com beleza, nós nos preocupamos demais com a nossa casa, será que tá bonita, será que tá feia? Nós nos preocupamos com bens materiais de outras pessoas, que nem nossos não são. E talvez essa nossa preocupação nem seja nossa, seja uma preocupação que por trás venham coisas impuras, tipo inveja, falta de compaixão. Quantas pessoas se alegram quando uma pessoa perde um bem material? Deus me atentou em relação a isso. E assim, tem muitas pessoas que pensam que para você ser um servo espiritualmente honrado por Deus, você precisa adquirir bens. Você precisa ter uma casa limpa, aí você se desespera, quer limpar a casa, quer deixar tudo bonitinho, que não sei o que. Mas e como você tem tratado o seu próximo? Teu filho, teu irmão, a tua irmã, tua mãe, teu pai, principalmente, porque aqui nesse capítulo fala que nós devemos respeitar os nossos pais, em primeiro lugar. Eu passei por uma fase que eu creio que não foi legal assim em relação aos meus pais, porque foi uma fase de amadurecimento na minha vida. Eu não tive coragem de chegar e pedir perdão para eles, mas assim, eu fiz coisas que eu acredito que podem ser recompensados.
E quantos de nós nos deparamos diante dessas situações, onde nós estamos pensando só nas coisas materiais? Será que é isso que Jesus quer? Porque segundo esse capítulo, ele não está de acordo com as regras estabelecidas ali naquele lugar. O que ele quer é transmitir coisas espirituais. E quantos de nós temos nos deixado levar pelas aparências? Quantos de nós temos observado um servo do Senhor tentando fazer igual, talvez para provocar ira no seu próximo? Esse capítulo, um pouquinho mais adiante, lá no versículo 20, Jesus ainda continua lá na parábola dele lá, ele fala assim, ó, tá escrito assim, ó, se você quiser me acompanhar lá no capítulo 7, no versículo 20 ao 23. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. E eu tive me refletindo em relação a um caso que tem acontecido, e eu me deparo diante de reflexões minhas e me pergunto, será que eu tô sem querer provocando a ira de alguém? Ou será que eu estou fazendo isso propositalmente? Qual é o fundamento de eu estar fazendo algo? Porque eu procuro fazer as coisas não para me agradar, para agradar o meu próximo. E quando eu quero agradar o meu próximo, eu tenho que fazer o bem. Só que eu tenho me deparado com situações que são totalmente ao contrário daquilo que eu faço. E como diz a palavra, o que sai do homem é o que torna impuro. O que você está plantando que tem te tornado impuro? Você tem zombado do seu próximo pelas situações que ele tem passado? Você tem aberto a marmita do seu próximo para ver se tem arroz e linguiça? Para poder depois tirar sarro, dar risada? Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Eu amo arroz com linguiça. Não me importo se não tenha feijão. Porque é algo simples. E não tenho vergonha de falar. Porque quando eu me envergonho de falar da simplicidade que eu tenho, eu estou negando a Jesus. Será que eu estou tentando provocar o meu próximo por inveja? Como diz aqui, cobiça, maldade, engano, devassidão, calúnia, arrogância, insensatez? Qual desses frutos que tem gerado as minhas atitudes? Porque o que torna impuro em mim não são as coisas que entram, ou as situações à minha volta. O que torna impuro em mim é as coisas que saem de mim. Porque do coração do homem que adora ao Senhor verdadeiramente, tem que fluir coisas boas. Tem que transbordar coisas boas. O que tem saído de você? Tem saído coisas boas? Tem saído preconceito? Tem saído inveja? Porque o que para mim não é vergonhoso, talvez seja vergonhoso para outra pessoa. Para mim, comer arroz com linguiça não é vergonhoso. Porque quando eu abro a marmita de uma pessoa para ver o que tem dentro, eu já estou fazendo errado. Porque
Se eu for almoçar e passar o dia com arroz e ovo, de preferência ovo mole, para mim é minha simplicidade. E eu não tenho vergonha de chegar e falar isso. Porque é meu, é uma coisa minha, é um gosto meu. É minha individualidade. Quando eu quebro a individualidade do meu irmão, eu estou escarnecendo de mim, eu estou deixando fluir de mim algo que não vem do Senhor. Talvez isso para você não seja errado. Talvez para você o certo, como diz aqui, seria você fazer as coisas certas. Eu preciso lavar minha mão antes de comer, eu preciso deixar minha casa limpa toda semana, todos os dias. Eu preciso colocar as coisas em ordem. Eu venho te dizer que as coisas quem coloca em ordem não somos nós, são o próprio Deus. Só que para isso estar em ordem, nós precisamos estar de acordo com a vontade do Senhor. Porque por mais que nós tentamos buscar ordenação à nossa vista e por dentro não está limpo, não vai fazer diferença nenhuma. Como Jesus mesmo disse aqui. Qual tem sido a impureza que tem saído de você? O que tem saído de você que tem te tornado impuro? Eu vou ler de novo aqui esses pensamentos, porque como está escrito aqui, vou até começar do capítulo 20, do versículo 20, para mim poder refletir também um pouco mais em relação a isso, porque quando eu li um pouco meio rápido, mas assim, deu para colher uma coisa boa dali. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Eu preciso fazer uma análise em qual perfil aqui as minhas atitudes estão sendo geradas. Se tem algum perfil desse que eu me encaixo, eu preciso pedir sabedoria para o Senhor para me livrar disso. Porque essas coisas não vêm do Senhor. E eu queria fazer um comentário também em relação a um vídeo que eu fiz com a minha irmã, um vídeo anterior, que eu falei, que eu cometi um equívoco ali, em relação a homicídio. Quando eu estava falando que morte era pecado, eu não quis dizer que se você morrer é pecado. O que eu quis dizer é que quando você comete o homicídio, quando você praticamente se mata, vamos dizer assim, isso é um pecado. Porque assim, a morte, na maioria das vezes não, a morte espiritual, ela é tida como algo de salvação. Porque você deixa de morrer, você deixa de existir num perfil velho e se encaixa num perfil novo. Então aí você renasce. É como se você tivesse ressuscitado. E eu disse aquilo e não soube explicar. Então eu queria esclarecer isso. Saindo fora um pouco aqui, mas se encaixando num desses perfis aqui, o que eu tinha falado antes. Eu preciso sondar o meu coração para ver o que está acontecendo para que eu possa tomar certas atitudes. Será que eu estou rindo da derrota do meu irmão, como eu venho dizendo alguns vídeos anteriores? Será que eu estou querendo colocar preconceito, estou estabelecendo preconceitos da minha parte? Porque quando eu vejo um irmão cair em pecado e me alegro com isso, eu preciso de tratamento.
espiritual. Porque quando eu vejo uma pessoa pecando, eu, Luciana, quando eu vejo uma pessoa pecando, eu não dou risada, porque eu acredito que ela deve estar com alguma ferida. Mas tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que são diferentes, que pensam diferente. Então, nós precisamos nos atentar com os nossos pensamentos. Nós precisamos nos atentar em relação às regras que tentam colocar nas nossas vidas. Do que adianta eu ter tudo certinho e maltratar as pessoas? Se eu não respeito quem está dentro da minha casa, se eu não respeito quem está fora da minha casa, como que eu vou ter a perfeição que Deus quer me dar? É tempo de sondar os nossos corações, de nós nos analisarmos. Eu quero me analisar, eu preciso me analisar. Eu preciso ver o que eu estou fazendo que está me tornando fora da palavra, das coisas da palavra. Eu convido você a se analisar. O que eu preciso mudar para que Deus complete mais ainda a minha vida? Porque assim, tem pessoas que pode ter 50 anos, 60 anos, mas a cabeça é pequenininha. Ficou sabendo que a irmã ali pecou, que a irmã discutiu com alguém, já tá dando risada. Ainda tem a capacidade de chegar perto da outra pessoa que pecou, porque para mim é cair em pecado, e dar risada, como se aquilo fosse satisfação. Aí eu paro e te pergunto, essa sua satisfação é o quê? Preconceito? Inveja? Eu tô apenas supondo o que tá aqui. Mas você pode parar e analisar o que está acontecendo comigo. No caso, o que está acontecendo comigo? Para que eu tô tomando essa atitude. O que Deus precisa trabalhar para que eu possa deixar de fazer isso? Eu creio numa solução que para mim deu muito certo e creio que para você também vai dar. Oração e jejum. Se você quer ser santo, você tem que deixar de lado a profanação. Essa profanação seria o quê? Você deixar de fazer as coisas certas e ter satisfação nas coisas erradas. Pois não há, vou ler mais uma vez o versículo. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Eu gostaria de encerrar. Espero que isso te ajude, assim como tem me ajudado. E vou encerrar com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu agradeço por essa palavra, Senhor. Que essa palavra faça diferença não só na minha vida, mas na vida das pessoas que estão vendo esse vídeo, Senhor. No nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. E até o próximo vídeo.